Bom dia, que Deus abençoe o seu domingo, que este domingo seja consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero trazer uma palavra profética ao teu coração da parte de Deus. Logo após eu quero orar por você. Essa oração que eu vou fazer por você, Deus ele vai tocar no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Deus hoje, neste domingo, está trazendo um avivamento no seu coração. Aleluia! Um avivamento espiritual. Hoje, dia 15 de fevereiro. Em nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a sua vida e a sua família. Eu quero declarar libertação, salvação. Oh, glória! Deus está me revelando que hoje, nesse domingo, muitas almas serão salvas. Tem gente na sua família que vai aceitar Jesus hoje, hein? Não sei se eles vão na igreja de manhã, se eles vão à tarde ou vão à noite em alguma igreja aí no bairro, onde você mora, na cidade, não sei. Só sei que hoje Deus está me dizendo aqui que vai ser um dia de salvação, domingo da salvação. De repente até alguém não vai numa igreja hoje, mas Deus vai salvar onde? Lá no presídio, lá no hospital, lá na fazenda, lá nos lugares de difícil acesso. Lá, quem sabe, né, em alto mar. Eu não sei. Só sei que eu hoje acordei com este sentimento muito forte no meu coração, que hoje Deus ele vai salvar muitas almas. Nós estamos vivendo aí as festas, né, malignas. Nós estamos vivendo, não. Nós não, né? O Brasil, aí, o mundo, algumas partes do mundo estão aí, né, festejando as festas da carne, festejando as festas malignas, prestando seus corpos para o mal. Muitas pessoas, né, estão fazendo isso, mas, enfim, nós estamos aqui pedindo a Deus que salve essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que ali é só uma folia, só uma brincadeira, sem maldade. Para alguns é, mas para muitos não. Para muitos não é apenas uma brincadeira de família, de amigos, não. Para muitos ali é algo maligno que está por trás daquilo, né? Mas nós vamos pedir a Deus salvar essas pessoas, para Deus libertar e livrar também essas pessoas, estas vidas, não é? Nós vamos orar e Deus vai salvar, em nome do Senhor Jesus. Olha a palavra que eu tenho aqui, livro de 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 16 diz: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem falou isso? O profeta Eliseu falou com o moço que estava com ele. Eliseu estava com um moço ali, né? Esse moço servia a Eliseu. Eliseu era um profeta. Eliseu precisava de um ajudante, precisava de uma pessoa para ajudar ele nas viagens missionárias. Aquele moço era uma espécie de aprendiz de profeta, um cooperador, um obreiro, né? Era um obreiro. Estava aprendendo ainda. Junto com Eliseu, que era um profeta já renomado. Eliseu já era um profeta muito experiente. Eliseu aprendeu com o profeta Elias muita coisa, então Eliseu sabia muito. Agora, esse moço, Geazi, estava com ele para aprender também. Só que ele é muito difícil para aprender. Olha, irmãos, tem pessoas que são difíceis para aprender, né? Tem gente que custa aprender as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? Os sinais de Deus. Jesus também teve muita dificuldade com os discípulos. Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12, mas Jesus teve tanta dificuldade com aqueles 12, para eles acreditar, para eles ter fé. Muitas vezes Jesus falou, poxa vida, vocês andam comigo, eu estou ensinando vocês, eu estou mostrando como é que usa a fé, e vocês ainda não aprendem a ter fé, vocês não conseguem ter fé ainda, vocês não conseguiram expulsar aquele demônio, vocês não conseguiram andar sobre as águas, vocês não conseguiram acalmar a tempestade, eu estou ensinando e vocês não aprendem. É difícil às vezes, né? Aprender os mistérios de Deus. E aquele moço,
Ele queria até ser usado por Deus, queria ser um profeta, mas ele era muito tapado, ele era muito carnal, né? Espiritualmente falando, ele era muito tapado. Não aprendia, não abria a mente, não abria a visão. Embora ele estava andando, gente. Imagina você, nós, andando com o profeta Elias, andando com o profeta Eliseu, um homem cheio de unção, de poder. Quantas coisas a gente ia aprender, não é? Quantas coisas que a gente ia aprender. Aleluia, não é verdade? E aquele jovem, ele queria até aprender, mas não entrava na cabeça dele. Ele não conseguia entender. E aí teve um dia que aquele jovem acordou bem cedinho, de madrugada, umas 4 horas da manhã para 5 horas, ainda estava escuro. O sol estava ainda vindo, né, nascendo. E quando ele olha, ele sai de dentro da casa, ele olha para um lado, para o outro, ele viu que eles estavam cercados pelo exército da Síria. Um exército grande, muitos soldados, milhares de soldados que vieram para capturar os dois, tanto Eliseu quanto ele. Eles iam ser capturados, levados como prisioneiros, ser condenados à morte. Então aquele jovem entrou em pânico, correu lá dentro de casa e falou: profeta Eliseu, nós estamos cercados, vamos morrer, vamos ser presos. Já era, acabou para nós. Começou a chorar, entrar em pânico, desespero. Aí o profeta Eliseu: ô meu filho, para que esse pânico? Mas você não está entendendo, profeta. Nós estamos cercados, vamos morrer, eu não quero morrer. Eu não achei que eu ia morrer tão cedo assim. O profeta Eliseu falou: não, meu filho, nós não vamos morrer não. Fique em paz. Como assim? Estamos cercados. Olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles lá. Mas eles são milhares. Só tem eu e o senhor aqui. Não, engano seu. Você que acha que só está eu e você aqui. Mas olha só, porque você só tem visão carnal. Você só enxerga com o olho carnal. Você não enxerga como eu enxergo. Eu não enxergo só com o olho carnal. Eu enxergo com os olhos espirituais. E com os olhos espirituais, eu posso ver que esse exército da Síria aí não é nada. Eles são pouca gente. Tem pouca gente aqui. Pouca gente o quê? Tem muitos. Tem mais de 100 mil soldados aí. Não, aqui nada. Conosco tem mais de 1 milhão. Tem mais de 1 milhão de anjos conosco. Mas aonde que está esses anjos? Eu não estou vendo. Cadê? Não tem anjo nenhum lá fora. Eu já olhei para um lado, já olhei para o outro, já olhei para o céu. Não tem anjo nenhum, não tem anjo. Não estou vendo nenhum anjo, profeta. Aí o profeta teve que fazer uma oração. Ô Deus, abre os olhos deste moço, eu te peço. Senhor, abre a visão espiritual, porque ele só tem visão carnal. Só tem visão carnal. Senhor, abre a visão espiritual desse obreiro que está aqui comigo. Desse jovem, aprendiz de profeta, para que ele possa ver o que eu estou vendo. E aí Deus ouviu a oração do profeta Eliseu e Deus abriu a visão espiritual dele. E aí, quando ele viu, Deus abriu os olhos espirituais, Deus deu a visão para ele. Ele viu exércitos e mais exércitos de anjos que cercavam eles. E aqueles anjos combateram contra aqueles soldados, eles fugiram. E Eliseu recebeu o livramento, porque a ordem do rei da Síria era capturar eles dois e levar lá para a Síria, porque Deus estava dando revelação. Deus revelava tudo. Deus revelava tudo para o profeta Eliseu, tudo o que acontecia lá na Síria, tudo o que acontecia lá, Deus revelava para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e dizia: olha, Deus me revelou que o rei da Síria está tramando contra ti.
Toma cuidado, não vai por tal caminho. Não entra nessa guerra. Não faz negócio, vigia e tal. E aí, todos os planos do rei da Síria contra Israel davam errado, porque Deus revelava tudo para Eliseu e Eliseu falava com o rei. Aí, o rei da Síria diz, não, peraí, gente. Tudo que eu falo aqui com os meus generais, os homens de confiança, tudo que a gente trata aqui, o rei lá de Israel fica sabendo. Deve ter algum de vocês que estão vazando informações. Deve ter algum espião aqui. Quem é de vocês que está passando informações para ele lá? Aí disseram, não, rei, ninguém aqui, todos nós somos fiéis a ti. Nenhum de nós estamos passando informações para eles lá, não. E olha que naquela época nem existia telefone, celular, internet, nada disso. E Deus falava com o profeta Eliseu. E o rei da Síria ficou indignado. Como é que essas informações estão chegando tão rápido lá? Como é que o rei de Israel sabe tudo que eu planejo aqui? Os ataques que eu planejo, as emboscadas que eu planejo, tudo. Ele escapa de tudo. Porque alguém está dedurando aqui, alguém está entregando, alguém está traindo aqui a nós. Disseram, não, é porque lá eles têm um profeta da revelação. Lá eles têm um profeta da revelação. Tudo que o Senhor fala aqui, ó, o Deus dele revela tudo lá para o profeta fala para o rei. Aí o rei da Síria ficou indignado, falou, então eu quero esse profeta aqui, ou vivo ou morto. Reúne os melhores homens, reúne aí o exército, e vai lá caçar esse profeta. Porque enquanto a gente não matar esse profeta, a gente não vai conseguir destruir Israel. Só que aí, Deus mandou o exército de anjos e livrou o profeta Eliseu. Olha só que coisa linda, né? E Deus está dizendo para você que está me assistindo hoje, que de repente você está aí sendo perseguida, sendo perseguido. São demônios, legiões de demônios, né? Eu sei que tem pessoas aqui, vocês estão enfrentando legiões de demônios. São muitos inimigos, muitos invejosos, macumbeiros contra você. E tem horas que você fala assim, meu Deus, parece que eu estou sozinho lutando. Parece que tem mais gente contra mim do que a meu favor. Parece que eu tenho mais inimigos do que amigos. Só que não. Eu garanto para você que você tem mais amigos do que inimigos. Só que esses amigos que você tem não são carnais. Esses amigos que eu estou falando são espirituais. São os anjos do Senhor. Por isso é que esta palavra que nós acabamos de meditar agora está dizendo. E disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Oh, glória! Deus está falando para você. Mais são os que estão conosco. Então não temas. E Deus está falando assim para você. Aleluia! Deus está falando tanto com você. Você fala, bispo, eu estou tendo tanto sonho, tanto pesadelo. É Deus te revelando tudo que o inimigo está planejando. Tem gente aqui, ó, que Deus está te revelando muitas coisas em sonho, em visões, para você. De livramentos que Ele está dando para você vigiar. Por quê? Por que eu tenho tanta visão? Por que eu tenho tantos sonhos? É Deus. Deus é contigo. E Ele está te avisando assim, olha, tudo que o inimigo estava planejando contra o teu casamento, tudo que o inimigo estava planejando contra o seu ministério, contra a tua saúde, contra a tua família, contra os teus filhos, tudo que o inimigo estava planejando contra a tua casa, o teu trabalho, as tuas finanças, Deus ele revela. Aí você ora, aí você faz uma campanha, aí você faz um voto, um propósito com Deus, uma aliança com Deus, faz um concerto com Deus, aí o diabo cai por terra. Os planos do inimigo caem por terra. E eu estou aqui hoje, neste domingo, debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, para dizer para você que todos os planos do inimigo
já caíram por terra contra a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Receba a visão. De repente fala assim, Bispo Josiel, eu estou me sentindo como o profeta Eliseu. Eu tenho visão de Deus, mas meu marido não tem. Meu marido não consegue enxergar. Meu marido não tem visão espiritual, ele é carnal. Ou então você fala, minha esposa é assim, eu oro, eu busco, eu jejum, eu vejo o inimigo se aproximando, mas eu conto para minha esposa, ela não acredita. Eu conto para meus filhos, que o inimigo, para vigiar que o inimigo está querendo destruir, mas meus filhos não acreditam. Meus filhos não acreditam. Minha família não acredita no mundo espiritual. Eles não acreditam. Só eu que acredito aqui na minha casa. Então nós vamos orar com a oração de Eliseu. Eliseu orou para Deus abrir a visão de Geazi, para ele ver o mundo espiritual. Então hoje nós vamos orar, não é, para Deus abrir a visão espiritual dessa pessoa da sua família, que ainda não se entregou para Jesus, que está aí no pecado, na perdição, nos vícios, no crime, na vida errada, e não consegue enxergar. Mas nós vamos orar e Deus vai abrir a visão. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus proteção nesses feriados que estão chegando aí. Vamos pedir proteção a Deus para nós, para nossa família, para Deus nos livrar da notícia ruim, da maldade deste mundo, para Deus sacudir esta nação, fazer justiça, a Deus abrir as portas para você, a Deus dar livramento. Vamos orar? Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, meu Deus, nesse domingo de fé, domingo de esperança, domingo de avivamento, domingo de manifestação do Espírito Santo. Ó Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos cada pedido de oração que está chegando aqui nos comentários. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada vida, cada alma que ora comigo agora. Ó meu Deus, venha trazer a Tua paz, venha trazer a Tua cura, venha trazer o refrigério, cura emocional, cura espiritual, cura física. Venha abençoar as finanças. Venha batizar com fogo e com o Espírito Santo. Salva a nossa família. Abre os olhos daqueles familiares nossos que não conseguem entender. São incrédulos. Fecharam a mente. Estão com os olhos vedados. Só conseguem enxergar o material, o físico. Mas não conseguem enxergar o mundo espiritual. Como eu vi uma especialista falando que nós, seres humanos, nós só enxergamos 2% de tudo que a gente alcança a enxergar com nossos olhos. Só 2%. A gente não consegue enxergar 90%. 50% do que realmente existe. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar os micro-organismos. A gente não consegue enxergar o vento. A gente não consegue enxergar as bactérias, os vírus, os raios ultravioletas. Nós não conseguimos enxergar porque a nossa visão ela é limitada a apenas 2%. Nós conseguimos enxergar. A gente não consegue enxergar as ondas do rádio. A gente não consegue enxergar nem 10%. Oh, meu Deus! E se o ser humano pudesse enxergar o mundo espiritual, pudesse enxergar, nenhum ser humano ia viver sem Deus, se pudesse enxergar o mundo espiritual. Mas eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha trazer a visão espiritual, a visão espiritual para esta pessoa, para elas verem o teu poder, que o Senhor é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas e as nossas fraquezas. Meu Deus, venha suprir todas as nossas necessidades. Meu Deus, consagra esta água com a tua bênção. Meu Deus, venha nos dar livramento. Livra a nossa família da morte, da doença, do AVC, do derrame, do câncer, da diabetes.
livra a nossa família da tragédia, livra da macumba, da inveja, das pragas, das pestes e de toda a maldição. Pai, eu te peço nesta hora um grande livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e você tenha um dia espetacular, um dia especial, um dia maravilhoso, um dia produtivo, um dia cheio da unção de Deus, em nome de Jesus.